Pois é. Vamos mudar de assunto? Tem um cara, é assim, até difícil acreditar que esse sujeito um dia foi promotor de justiça. Pois é. O sujeito é abilolado, assim, sabe? Ele não é normal, não. Deltan Dallagnol, é dele que eu tô falando. Deltan Dallagnol soltou um vídeo falando uma coisa assim: Xandão vai ser preso se for para os Estados Unidos. Oh! Ficou todo feliz, né? O cara que deveria ser imparcial, porque era procurador do Ministério Público Federal. Mas enfim, a gente sabe muito bem quem é Deltan Dallagnol, né? E aí ele soltou essa conversa de que saiu uma notícia de que o Trump mandou prender o Xandão, se o Xandão pisar nos Estados Unidos e tal. Vale a pena, inclusive, a gente ver o vídeo, porque assim, é engraçado até ver a alegria do Deltan comentando essa história. Dá uma olhada. É mais uma bomba nesse domingo. O governo Lula avisou oficialmente o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes que se ele viajar para os Estados Unidos, ele poderá ser preso por Donald Trump. Gente, que notícia inacreditável. É para abalar o meu, o seu, o nosso... Inacreditável mesmo, Deltan. Sabe por quê? Porque a gente não deve acreditar nisso. É fato, não devemos acreditar. Mas vamos lá, segue com o Deltan. O seu, nosso domingo de descanso. Quem é que estava esperando por uma bomba dessas? As coisas estão acontecendo muito mais rápido do que a gente imaginava. E agora, lá no governo Lula e no STF, já se fala até de risco de prisão de Alexandre de Moraes. Fica então aqui comigo até o fim para você entender essa notícia bombástica e já vai curtindo aqui com força o vídeo se você ficou feliz com a possibilidade cada vez mais real do ministro Alexandre de Moraes ter que pagar por todas as ilegalidades que ele cometeu nos últimos tempos. Então vem aqui comigo para essa notícia aqui da Veja que eu vou mostrar para você. Para auxiliares de Lula, Moraes deveria reavaliar viagens aos Estados Unidos. Gente, é inacreditável. Chega a dar uma aquecida no coração, não dá aí? Então, Deltan, pode esfriar o coração aí, dar uma esfriada na cabeça também. Por quê? Porque você vai se frustrar se você continuar com essa expectativa. Vou te explicar o seguinte: saiu realmente uma notícia na Veja, que é essa notícia aqui, ó. Para auxiliares de Lula, Moraes deveria reavaliar viagens aos Estados Unidos. Qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo se pisar lá. Eles querem se vingar do Alexandre, diz um auxiliar de Lula. Essa notícia foi publicada na coluna Radar, lá da revista Veja. Baseada em quê? Tirada de onde? Tirada daquele instituto japonês, tirei do que você conhece, né? Por quê? Porque o sujeito conversa com alguém que trabalha no governo. Se alguém pode saber o que está falando, pode não saber nada do que está falando. Simplesmente alguém. Aí esse alguém fala assim, olha, sei não, né? Se o Xandão for lá para os Estados Unidos, será que não vão inventar de prender ele lá não, só para se vingar? Ele fala isso pro jornalista. O jornalista, ganhei uma manchete e os bolsonaristas vão adorar, vai dar audiência, vai dar bastante clique, meu chefe vai ficar feliz. Aí ele cria esse tipo de história aqui, né? Fontes do governo teriam dito que o Alexandre de Moraes poderia ser preso por um juiz federal, mas aí assim, ele faz a ressalva, né? Um juiz federal trampista, um fanático que está com raiva do Xandão, porque o Xandão está perseguindo a direita brasileira, e aí o Xandão pisou lá, o juiz ia olhar e falar assim, aquele careca está aí, manda pra cadeia, né? Como se fosse assim que acontece no Estado Democrático de Direito, né? O Deltan, ele realmente, assim, ele tem problema. Eu tenho certeza que ele tem problema, que precisaria, inclusive, de tratar. Vamos lá. Seguinte, existe algum inquérito contra o Alexandre de Moraes? Não, não existe. Uma investigação lá nos Estados Unidos? Não, não existe. O Ministério Público está pedindo alguma apuração? Não, não está. Ninguém é preso se as pessoas não estiverem investigadas. Por quê? Porque não é assim, ninguém prende de ofício. No Estado Democrático de Direito, isso vale, não é só para o Brasil, não vale para qualquer democracia. No Estado Democrático de Direito, ninguém é preso porque o juiz quis prender. Alguém tem que pedir a prisão para o juiz, com base em alguma coisa, uma investigação, umas provas, alguma coisa que encontrou. Aí o juiz analisa isso e determina a prisão. Se não tem uma investigação aberta, se não tem uma apuração, se não tem nada rolando, andando na justiça americana contra o Alexandre de Moraes, tem a menor possibilidade dele ser preso numa viagem para os Estados Unidos, por uma razão muito simples. Não tem ninguém para pedir a prisão dele. E o juiz não tem autonomia para sozinho, sem ninguém pedir, simplesmente mandar prender. Isso não existe. Entendeu? Então eles pegam esse tipo de matéria para inflamar a militância, para ficar todo mundo, Xandão vai ser preso, Trump está se vingando e tal. E aí ele vem com essa conversinha mole, por quê? Porque dá view, deu bastante gente, muita gente viu esse vídeo aí do Deltan, viu? Ele ganhou uma grana, porque provavelmente o canal dele é monetizado, afinal de contas é o único emprego que o Deltan Dallagnol, que é um ficha suja, esse é o único emprego que ele tem hoje, né? Deputado federal foi cassado por ser um ficha suja, vamos esquecer disso não, né? Aí está lá, filiou novo, que aceitou o ficha suja, apesar de estar lá escrito no estatuto do novo, que se a pessoa for condenada a virar ficha suja, ela não pode se filiar ao novo, mas para o Deltan Dallagnol eles abriram uma exceção. Então o Deltan ficha suja Dallagnol tá achando que te engana com esse papo, né?
E aí não engana não, né? Por quê? Porque o Estado democrático de direito é outra coisa. E o sujeito mais inacreditável não é nem que ele tenha sido promotor de justiça, o mais inacreditável é que ele tenha sido formado em direito. Por quê? Porque promotor de justiça, ele entrou pela porta dos fundos do Ministério Público. Nem foi no esquema assim, prestei um concurso, passei com mérito. Não, ele entrou no Ministério Público com um liminar, com ordem judicial. Tá? Ele não entrou, a meritocracia não valeu para o Deltan Dallagnol. Não foi assim que ele entrou. Um dia te conto a história de como o Dallagnol entrou no Ministério Público. Mas hoje ele está fora, é um ficha suja, repito, mais uma vez, que está aí falando bobagem, falando asneira, e a gente tem que ficar escutando, né? Para poder rebater. Por quê? Porque tem uma galera acreditando, uma galera toda animada, feliz. Tá parecendo aquela vez que a Carla Zambelli e o hacker de Araraquara plantaram lá no sistema do CNJ um mandado de prisão do Xandão contra ele mesmo, e aquele povo ficou comemorando lá em Brasília, prenderam o Xandão e tal. Só fizeram as pessoas de trouxa, essa que é a realidade, né? E aí, ó, isso me chama a atenção justamente por conta dessa notícia aqui. Desinformação é o maior risco para a humanidade em 2025. Como combatê-la? Pois é, uma pesquisa americana da Universidade de Harvard e da Universidade da Califórnia fez um levantamento sobre qual é o grande perigo. A mudança climática, aquecimento global, poluição, guerra, o quê? E o grande desafio para a gente enfrentar esse ano é os mentirosos, a desinformação. Gente que se dispõe a ir para a internet, mentir, para ganhar dinheiro, para faturar alto com a mentira, enganando as pessoas. E esse é o grande mal de 2025, segundo essa pesquisa dessas duas universidades americanas. E aí, se você olhar no longo prazo, para os próximos 10 anos, a desinformação também está ali entre os maiores problemas da humanidade. Tá? Junto ali com os problemas climáticos, está lá a desinformação. A desinformação é mais grave ainda, segundo essa pesquisa, do que a polarização ideológica. Por quê? Porque a polarização ideológica ela é criada pela desinformação. A gente não era polarizado como a gente é agora. Foi só a extrema-direita começar a espalhar mentira na internet, ter espaço para isso, que a sociedade foi ficando cada vez mais polarizada, né? As pessoas estão se odiando. Então, a polarização é um problema decorrente causado pela desinformação, que é o maior desafio que a gente tem para enfrentar em 2025. Isso é muito, muito, muito sério. A isso se junta uma outra mentira que o pessoal está contando, que é essa aqui, ó. Vinda de relator de órgão da Organização dos Estados Americanos ao Brasil deixa bolsonaristas em polvorosa, entenda. Então, esse sujeito aqui, ó, Pedro Vaca Villarreal, ele é especialista em liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que pertence à Organização dos Estados Americanos, a OEA. E aí é o seguinte, ele veio aqui para o Brasil para analisar a liberdade de expressão. E aí os bolsonaristas estão falando, tá vendo? A gente tanto denunciou a ditadura do Xandão que a OEA mandou um cara aqui para ajudar a gente. Então isso também é mentira, é mais uma desinformação entre tantas outras. Te explico, vamos lá. Seguinte, OEA, órgão da OEA diz que visitará o Brasil para analisar a liberdade de expressão. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos mandou um comunicado para a imprensa brasileira dizendo, estamos mandando um emissário aí. E aí o que diz nessa nota? Esse emissário aí, ó, procurado pelo UOL, o Itamaraty, que é do governo brasileiro, informou que a visita acontecerá após o convite do próprio governo brasileiro. Sim, a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu uma nota, e nessa nota está dizendo o seguinte, que em outubro do ano passado, o governo Lula, que pediu para eles virem aqui. O que disse o governo Lula? Falou, tem uma galera aqui, opositora minha, que fica dizendo que a gente persegue eles, que tem uma ditadura, que eles não podem se expressar, que não tem liberdade de expressão, porque estão bloqueados e tal. Vocês podem dar um pulo aqui para olhar? Faz favor, vem aqui, analisa aqui a história. E aí conversa com eles também para ver essas bobagens que eles estão falando. Então foi o próprio governo Lula quem chamou a OEA para a OEA vir aqui e falar, não tem nada. Porque não tem, né? É isso que vai ser o resultado. Eles vão ficar 5 dias aqui, esse representante da OEA vai ficar 5 dias no Brasil, vai conversar com deputados bolsonaristas, vai conversar com deputados de esquerda, com deputados de centro, vai analisar os processos judiciais, aqueles que o Xandão mandou bloquear a rede social de um, de outro, de empresa, não sei o quê, e vai fazer um relatório depois. E eu já te digo agora, assim, de antemão, esse relatório sai lá quando vai sair, daqui 1 mês, 2, 3, não sei. Mas quando sair esse relatório vai dizer assim, ó, tá tudo bem com o Brasil, não tem nada. E porque não tem mesmo, tá? Então, inclusive estão dizendo o seguinte, que o Xandão mandou desbloquear contas de vários influenciadores de extrema-direita por causa dessa visita, para passar a ideia de que está tudo normal. Tipo assim, ó, estamos maquiando a situação no Brasil. Então liberou as redes sociais do Monark, liberou o velho da Van, liberou outros jornalistas de extrema-direita, liberou uma galera, pode voltar às redes sociais.
Só que aí você vai ver a decisão do Xandão, o que ele diz? O seguinte, ó, tem uma investigação da Polícia Federal em cima dessas pessoas, por conta da desinformação. Na fase em que a investigação se encontra, já caminhando para o final, não precisa mais manter as redes dessas pessoas bloqueadas. Então, o Xandão mandou desbloquear essas contas. Aquelas postagens criminosas que tinham sido feitas no passado e que motivaram o bloqueio não podem voltar a ser publicadas. Então as redes têm que manter excluídas essas postagens e só devolve a conta para o cara começar a postar de novo daqui para frente. Detalhe, se ele voltar a cometer os mesmos crimes de antes, de espalhar desinformação de propósito, de forma remunerada, ele vai pagar 20 mil, eles todos, 20 mil reais para cada vez que eles publicarem uma bobagem proibida, uma coisa criminosa. 20 mil reais. E se ficarem insistindo, certamente serão bloqueados de novo. E assim, Xandão está com medo da OEA, então por que ele só desbloqueia alguns? Tem outros que continuam bloqueados. Por quê? Né? Porque se ele quiser passar uma imagem diferente, ele tinha que ter desbloqueado todo mundo. Mas não, desbloqueou meia dúzia. Um monte de gente continua com as suas contas bloqueadas por conta dos crimes que cometeram, usando a internet para cometer esses crimes. Então, para começar, quem chamou a OEA foi o próprio Brasil, o governo brasileiro. Em segundo lugar, Xandão só liberou algumas pessoas, não liberou todo mundo. Em terceiro lugar, essas pessoas continuam proibidas de cometer os mesmos crimes que cometeram no passado. Então, tem nada a ver com essa história de OEA. Inclusive, ó, vide engano ao dizer que Trump enviará a comissão chefiada por Musk para fiscalizar o Brasil. Essa é a história que eles estão contando. Ó, o Elon Musk mandou gente dele lá para o Brasil para vigiar o Xandão. Então, assim... Primeiro, o Musk não tem absolutamente nada, nenhum vínculo, nunca passou nem na porta da Organização dos Estados Americanos. Nada. Né? Quem está vindo aqui aliás, a OEA é um órgão independente, não tem subordinação a nenhum país. E quem está vindo aqui, inclusive, é um advogado, que é o representante da OEA, que já esteve em outros países com essas mesmas alegações da extrema-direita, está perseguindo, está censurando, está não sei o quê, e eles não viram nada. Nada. Eles falaram, está tudo bem. Então... provavelmente é o que vai acontecer de novo no Brasil. Aguardemos, se está duvidando, aguarda para ver quando chegar ao relatório da OEA, a gente volta a falar sobre esse assunto.